Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que mais uma vez a inflação voltou a assustar o investidor. Aqui no Brasil nós tivemos a divulgação do nosso IPCA 15, prévia da nossa inflação oficial. Veio com uma alta de 0,76%, quando o mercado esperava uma alta de 0,72%. No acumulado dos últimos 12 meses, a nossa prévia da inflação registra uma alta de 5,63%. Essa expectativa de que a nossa inflação possa fechar esse ano mais alta pode ser sentida no Boletim Focus, que é o boletim semanal divulgado pelo Banco Central, onde ele mostra as expectativas do mercado. E a expectativa da nossa inflação oficial para o final desse ano subiu de 5,8 para 5,9, mostrando aí que os investidores já começam a se preocupar com a escalada da inflação. Outra questão também que pode prejudicar a nossa inflação é a possível reoneração dos combustíveis. Lembrando que a medida provisória assinada pelo presidente Lula logo no primeiro dia de mandato, ela dura só até o final desse mês de fevereiro e ainda não existe uma decisão clara se ele vai estender essa medida ou se de fato vão ser cobrados novamente os impostos federais sobre a gasolina e o etanol. Já nos Estados Unidos, nós tivemos a divulgação da ata da última reunião do FONC, que é o Comitê de Mercado Aberto, o que decide a taxa de juros por lá, formada pelos dirigentes do FED, o Banco Central norte-americano. E ela veio num tom bem realista, mostrando que provavelmente haverá a necessidade de subir ainda mais a taxa de juros e manter a taxa de juros alta por mais tempo. E o sinal de alerta foi ligado na sexta-feira, quando foi divulgado o PCE, que é a inflação de consumo dos Estados Unidos, que é a que o FED usa para balizar sua taxa de juros. Ela veio com uma alta de 0,6%, quando se esperava uma alta de 0,4%. A principal preocupação está em relação ao núcleo da inflação, que é quando você exclui aí os itens mais voláteis, como combustíveis e energia, que se mantém forte. A inflação nos últimos 12 meses acumula uma alta de 5,4%, ante uma meta nos Estados Unidos que é de 2%. Isso reacendeu o sinal de alerta que o FED possa ter errado mais uma vez. Lá atrás errou em demorar a subir os juros e agora ao desacelerar a alta de juros. Inclusive alguns dirigentes do Banco Central norte-americano já deram a entender que vão defender na próxima reunião, que acontece no final de março, que a alta de juros possa novamente ser de 0,5%, para tentar aí conter a inflação norte-americana. Nós tivemos ainda a inflação ao consumidor na zona do euro, que veio com uma queda de 0,2%, menor daquela que era esperada, se esperava uma queda de 0,3%. A inflação acumulada na zona do euro, ela agora está em 8,6%. Lá também segue a preocupação com o núcleo da inflação, que no acumulado nos últimos 12 meses está em 5,3%, quando se esperava aí um acumulado de 5,2%. Mostrando que a inflação também na Europa continua persistente e que o Banco Central da zona do euro também vai precisar elevar ainda mais a sua taxa básica de juros. Essa expectativa de uma taxa de juros mais alta acaba tirando os investidores dos ativos de risco, como a Bolsa de Valores, por exemplo, e eles indo para a renda fixa. Além disso, países emergentes como o Brasil acabam sendo prejudicados, pois o investidor estrangeiro tem a tendência de sair desses países e apostar em títulos de renda fixa de países mais estáveis, como os Estados Unidos, por exemplo. Foi um movimento que a gente viu na Bolsa e no dólar essa semana. Nosso Ibovespa ele encerra com uma queda de 3,47%. Enquanto isso, o dólar subiu 1,42%. Encerra essa semana cotado aos R$ 5,21. Já na renda fixa, a gente acompanha um estresse dos juros futuros, a tendência de que os investidores tendem a apostar em títulos que acompanham a Selic. Por isso o DI para janeiro de 24 teve uma alta de 0,25 pontos base e encerra essa semana cotado aos 13,47%. Já os títulos de renda fixa do governo que já estão no mercado tendem a sofrer, porque a tendência é que o governo precise lançar novos títulos com juros mais altos, ou seja, aqueles títulos que já estão no mercado vão se desvalorizando. Por isso, o IMA geral ele encerra essa semana com uma queda de 0,21 pontos percentuais.
Já o IRFM, que são os pré-fixados, tiveram uma queda de 0,26 pontos percentuais. Falando ainda do Brasil, nós tivemos o registro de um caso de vaca louca numa fazenda do Paraná, o que acarretou aí com a suspensão da exportação de carne bovina para a China. Esse caso aí, o Ministério da Agricultura já deu uma declaração que, na verdade, é um caso isolado, que não oferece risco para o rebanho brasileiro. Mas, mesmo assim, essa suspensão da carne bovina para a China, se durar mais tempo, pode trazer aí algum problema, principalmente em relação ao câmbio. Nós temos ainda o problema da gripe aviária, que vem afetando aí a exportação de frango em vários países ao redor do mundo, mas até o momento não existe nenhum caso registrado no Brasil. Nós tivemos ainda a reunião do presidente Lula com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, para tratar de assuntos referentes à petroleira e principalmente em relação à política de preços. E foi tratado também nessa reunião em relação a essa possibilidade da reoneração dos combustíveis. Nós tivemos ainda a divulgação da arrecadação federal do mês de janeiro, que arrecadou aí 251,7 bilhões de reais, um recorde para o mês de janeiro. A expectativa de que a taxa de juros nos Estados Unidos se mantenha mais alta e por mais tempo derrubou as bolsas por lá essa semana. O S&P 500 encerra essa semana com uma queda de 2,63%, a Nasdaq encerra com uma queda de 3,55% e o Dow Jones encerra com uma queda de 2,55%. Já na Europa, nós tivemos a divulgação do PIB da Alemanha, que veio com uma queda de 0,4%, uma queda maior do que a esperada. Se esperava uma queda aí de apenas 0,2%. Lembrando que a Alemanha é o carro-chefe da zona do euro, é a principal economia da zona do euro. Outra marca muito triste que a Europa alcançou essa semana foi um ano do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Nessa mesma semana, 141 países aprovaram uma resolução na ONU repreendendo a Rússia e pedindo o fim imediato do conflito. Porém, o presidente Vladimir Putin anunciou que pode sair aí do acordo nuclear internacional. Tudo isso fez com que a Bolsa da Europa encerrasse a semana em queda. O Stoxx 600 encerra essa semana com uma queda de 1,6%. Para a semana que vem, nós temos a divulgação dos dados sobre o desemprego aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, nós temos a divulgação do payroll, que é o índice de emprego do cidadão urbano. Um payroll aí mais forte do que o esperado pode calibrar ainda mais as apostas de que o Banco Central norte-americano possa subir ainda mais a taxa de juros. Nós vamos ter também a divulgação do nosso IGPM. E fica também a expectativa sobre o fim da desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis e qual vai ser aí a atitude do governo federal. Muito obrigado e até a próxima semana.